Museu do Louvre abre as portas à RTP para mostrar a última aquisição. Nous avons au Louvre 5 peintures portugaises. C'est pas encore assez, mais c'est déjà un très bon début. Des peintures vraiment importantes. A Ressurreição de Cristo é o primeiro quadro português adquirido pelo Louvre. A obra da Oficina Régia de Dom João III convenceu os conservadores que a consideram uma raríssima pintura do século XVI. Nous avons au Louvre le projet de présenter une histoire de la peinture européenne dans tout son ensemble. Et le Portugal est représenté dans nos collections, mais insuffisamment. Et donc, je gardais toujours l'espoir de pouvoir acquérir une très belle peinture portugaise de la Renaissance du Portugal. Et voilà, l'occasion s'est présentée puisque le tableau a été à vendre sur le marché international, ce qui est rare. O quadro foi vendido por Filipe Mendes. O galerista luso-francês quer internacionalizar a arte portuguesa. É a prova que o maior museu do mundo quis ter pintura portuguesa e é o sinal que o Louvre está a dar aos outros museus internacionais que também é preciso ter pintura e arte em geral portuguesa nos seus acertos. O Marchand divide o tempo entre Lisboa e Paris, executando um trabalho de detetive de arte na pista da próxima descoberta. É enorme, olha isto, é enorme. São 6 da tarde na Bienal de Paris. Estamos numa das feiras mais movimentadas do mundo, frequentada por curiosos e excêntricos colecionadores. Filipe Mendes é uma presença habitual no salão. Nascido na capital francesa, é filho de pais portugueses, imigrantes em França. Está a correr bem, está a correr lindamente para o momento. Muito interesse, tanto de privados como de museus. Já vendemos algumas obras, tanto a privados como a museus, mas faltam as obras mais importantes e eu acho que entre hoje e amanhã alguma coisa vai ocorrer. O cenário é glamouroso, o bar é elegante e tem vista para a Torre Eiffel. Aqui a vista vale a pena. Pois vale, não vale. Logo às 8 vem para aqui os galeristas todos para fazer uma reunião. Por aqui há Picassos, Warhols, Vieiras da Silva, mestres flamengos, mobiliário francês, artefactos egípcios e joias à venda por milhares de euros. O segredo do meu sucesso é a qualidade das obras. Eu não tenho segredo nenhum. É escolher as obras que gosto, o que me apaixono e, fazendo assim, sei que alguém neste mundo também se vai apaixonar pelo mesmo tipo de obras. Eu acho que o segredo é esse. Filipe vendeu o primeiro quadro português ao Museu do Louvre e apresenta-se no mercado com várias obras de artistas nacionais. Estamos a criar o mercado para a pintura portuguesa. A ideia é essa, é internacionalizar cada vez mais a nossa pintura, que ela seja mais conhecida, divulgá-la e apresentar nas grandes feiras internacionais o melhor do que temos em Portugal a nível pictural. A primeira percepção dos visitantes é de gostar do quadro e depois, quando dizemos que é português, temos que de facto convencê-los que vale a pena e que são tão bons como um espanhol, ou um francês ou um italiano. Para marcar presença na Bienal, os galeristas têm que provar a autenticidade das obras de arte que tencionam vender. Para evitar as falsificações, todas as peças foram peritadas por especialistas. Pour garantir, on a mis en place un vetting où 55 experts viennent du monde entier, de toutes les spécialités. Donc vous avez des experts en bronze animalier du 19e siècle, des experts en art islamique, des experts en antiquité. Donc 55 experts viennent la veille de l'ouverture du salon et vérifient que tous les objets qui sont présentés soient authentiques. O meu telefone pode ser importante.
Oui, allô? Ah, parfait. D'accord. Olha, foi em direto. Foi um cliente? Foi. Já vou ter que pôr uma pintinha encarnada. Já vendeu mais um quadro? Já. Estamos no penúltimo dia da feira. Apesar do otimismo, os quadros mais caros, entre 150 mil e 250 mil euros, ainda não foram vendidos. Uma dessas pinturas parece ter caído nas graças deste casal. Faltam 5 minutos para a feira encerrar, quando Philippe recebe uma oferta surpreendente. Passaram 2 ingleses hoje à tarde que admiraram e gostaram muito dos quadros, de 2 quadros mais importantes que eu tinha aqui na feira, e depois foram-se embora, não os voltei a ver, e no último minuto, antes que feche a feira hoje, agora às 8 da noite, apareceram aqui e começaram a negociar os 2 quadros, o que não estava mesmo à espera, e acabaram por levar os 2. O que é incrível, ainda estou um bocado atordoado com isto. E os 2 com museus, entre os quais o Museu d'Orsay, que estavam muito interessados, e pronto, já foram, acabou. Pode ser que para a próxima compre um português, mas eu já percebi o que eles andam à procura, como tipo de quadro. Portanto, tenho que arranjar um quadro que corresponda a português, que corresponda a esse gosto. Agora acho que já vamos celebrar, sim. Vamos já para um jantar com uns amigos portugueses que estão à minha espera. Vendi os 2 quadros principais da feira, a Casa Infernal e o Trás. E traz o outro das panteras. 1 minuto antes do fecho. Estava a feira a fechar, passa um inglês e compra-me o quadro e diz assim, também compro o outro. Não é, incrível, os 10. A Bienal acontece no Grand Palais Éphémère. Philippe adora Paris, mas não esquece as raízes. A Torre Eiffel, claro, tanto como a Torre de Belém, emblemática de cada uma da sua cidade, e como o meu coração bate entre Paris e Lisboa, claramente quando vejo a Torre de Belém tenho também um palpite no coração. Cada vez que vende um quadro, fica com uma história para contar. Uma das primeiras feiras internacionais que eu fiz, deixaram-me levar o cão, eu expliquei, é cachorro, não posso deixar aqui, tenho que levar comigo. E estava lá no saquinho e lembro-me desta história incrível, entra uma senhora de uma certa idade, adora o cão, não olha para obra nenhuma, estava nas tintas para os quadros, adora o cão, começa a fazer festinhas ao cãozinho, levanta os olhos, olha para um quadro que estava lá por cima e diz assim, olha, adoro isto, quanto é que é? Eu dou-lhe o valor e ela diz ao marido, então compra. Sem mais nem menos. É o último dia da feira. Aproveitamos para espreitar as outras galerias. This is Gaetana Enders. It was a personal friend of Warhol. She was an ambassadress, so the wife of an ambassador, and asking price is 650,000 euros. What about Portuguese art? It could be something that we can definitely look into, but up until now we have been focusing on blue chip artists, but that is definitely something that we can explore in the future. Philippe admite que não está aqui só para vender. Na concorrência, estou mais curioso de saber o que é que eles trouxeram este ano. Há sempre peças extraordinárias que gostamos de topar logo ao princípio. Quando sabem que é Filipe Mendes que quer comprar a obra, sobem-lhe o preço? Não, claro que não. Isto aqui os preços são definidos e espero que é uma coisa, que eles baixem, porque o preço que eles estão a pedir não vai ser para mim. Também há outro antiquário português na feira. Mário Roque é médico radiologista. Trocou a vida agitada no hospital pela adrenalina do mercado da arte. Foi uma paixão, para além da medicina, que me acompanhou ao longo da vida toda. E foi-se avolumando, e neste momento, tanto como neste momento estou completamente dedicado só à parte das antiguidades, porque efetivamente é muito difícil conseguir conciliar as duas coisas. Apresenta peças de artistas portugueses, mas o destaque vai para esta mesa Nambam, avaliada em 500 mil euros. Há muito pouca arte portuguesa nos principais museus. E isto porque também, mesmo na parte dos conservadores de museus internacionais, muitas vezes há algum desconhecimento sobre a arte portuguesa. Tão importante é ver peças de grande importância da arte portuguesa nos museus portugueses,
como nos museus internacionais, porque efetivamente essas peças são vistas por milhares de pessoas e, portanto, dão outro conhecimento sobre a arte portuguesa que as pessoas, nomeadamente, não têm, não é? Para Filipe, a Bienal termina com saldo muito positivo. O Marchand de Arte recebe-nos em casa no centro de Paris. O galerista vende antiguidades, mas também gosta de arte contemporânea. E tem a sua própria coleção. Neste recanto escondido da casa exponho este quadro, este primitivo português, pintado entre 1530 e 1540. Explica-nos como pretende valorizar a arte portuguesa. Isto é um trabalho lento e um trabalho de muitos anos, de sensibilizar. Para já era preciso mostrar, divulgar a arte portuguesa e quase provar que Portugal tem uma escola, pelo menos de pintura e de escultura, arquitetura e tudo, mas de pintura, porque eu trabalho mais com a pintura, muito importante e interessante e que vale a pena ser exposta nos grandes museus internacionais. Agora estou a dar aulas na Escola do Louvre, ali à frente, sobre pintura portuguesa, e os alunos da Escola do Louvre, que vão ser os próximos futuros grandes conservadores, espero eu, dos museus franceses, estão apaixonados pela escola portuguesa. É uma descoberta para eles e uma descoberta tão inesperada, porque não sabiam que havia uma escola assim tão importante em Portugal, pelo menos para os primitivos, que estão apaixonados pelas aulas. Em 2016 ofereceu uma Josefa de Óbidos, avaliada em 250 mil euros ao Louvre, com o objetivo de abrir uma sala portuguesa no museu. Se eu doei, de facto, um valor assim tão importante, é porque existe em França uma lei mecenato cultural que o permite. Eu não doei propriamente esse valor. Tive benefícios fiscais importantes, porque em França os benefícios fiscais nesse aspecto são importantes, 60%, que deduzi nos meus impostos. Os portugueses não estão ainda sensibilizados ao mecenato cultural. Aliás, nem existe a lei de mecenato cultural em Portugal. A venda da Ressurreição de Cristo ao Museu do Louvre foi possível porque o quadro não foi classificado pelo Estado. Podia ter corrido mal. Acho que a obra não foi percebida. Acho que a qualidade da obra, a importância da obra, graças a Deus, não foi bem percebida pelos profissionais da arte em Portugal e, portanto, a obra saiu. A partir do momento em que um artista português esteja já bem representado, por exemplo, no Museu da Arte Antiga, eu acho que tem que deixar sair os outros para ser expostos no Metropolitano, no Louvre, no Rijksmuseum, nos grandes museus internacionais. Claro que sim, tem que sair. Depois da venda ao Louvre, já foi contactado por vários museus internacionais que desejam adquirir pintura portuguesa antiga. No mercado da arte, todos os detalhes contam. No caso do primitivo português, o negócio ia ficando sem efeito no último momento. Foi complicadíssimo. Foi, claro, reservado na TFAF, pelo Louvre, mas depois foram mais de 6 meses de complicações, de enormes complicações. Procura de proveniência do quadro, onde é que o quadro estava durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo se o quadro é português e estava numa família portuguesa, tive que provar. Graças a Deus encontramos uma fotografia do quadro que provava que ele estava em Portugal nesse período, com a família atrás. Foi uma coisa incrível. Diariamente, o Louvre tem filas intermináveis e salas a abarrotar de turistas. Mas hoje o museu está fechado e só abre as portas à RTP para vermos os quadros portugueses. Le Siqueira, l'allégorie, qui est un tableau très important à la jonction du XVIIIe et du XIXe siècle, une esquisse du grand Siqueira. Alors les voilà, les deux sont signés. On va commencer par le père. Cette nature morte très importante qui a été donnée au Louvre par des collectionneurs français. Gómez Figueira, elle est signée, datée. C'est un tableau qui est important pour l'histoire de la peinture européenne aussi, parce que c'est un tableau qui a fait la couverture d'un grand livre sur la nature morte, qui s'appelle le livre de Charles Sterling. Et ici, ce magnifique cuivre de Josefa, cette artiste femme qui intéresse tant aujourd'hui,
Et c'est un très joli tableau qui nous a été généreusement donné par Philippe Mendes. Et nous sommes vraiment très heureux d'avoir ce tableau de cette grande artiste qui, de plus, est une femme et qui a peint avec beaucoup de délicatesse et de gaieté ce cuivre. Et puis notre résurrection, qu'on vient d'acheter. Atribuída a Garcia Fernandes e a Cristóvão de Figueiredo, a Ressurreição de Cristo é a primeira pintura portuguesa adquirida pelo Louvre. As restantes foram doações. L'état de conservation est magnifique. Et puis c'est une très belle qualité, le dessin, la composition, les couleurs aussi qui sont à la fois chatoyantes mais subtiles. Nous travaillons toujours avec les acteurs du marché de l'art des différents pays et c'est très important pour nous. Les marchands, les galeristes, comme Philippe Mendes pour le Portugal, connaissent très bien les collections de leur pays, connaissent les possibilités. Et donc pour nous, ce sont vraiment des partenaires. Et on travaille beaucoup dans les différents pays d'Europe avec les acteurs du marché de l'art. Neste momento, os quadros portugueses estão expostos nas salas dedicadas à pintura espanhola. Actuellement, comme vous le voyez, on présente nos tableaux portugais parmi les collections espagnoles, avec l'idée que ça a quand même un sens, que la péninsule ibérique, c'est aussi une identité artistique. Mais je sais bien qu'il y a de nombreuses périodes de l'histoire où le Portugal et l'Espagne étaient absolument séparés. Donc ça aurait du sens de présenter un jour une salle portugaise, et ça fait partie de nos objectifs. A reportagem da RTP no Louvre termina com uma visita à Sala da Gioconda para um encontro a sós com a obra mais famosa de Leonardo da Vinci. Imagino, está no meio destas obras-primas todas, desta beleza do acervo do Louvre e de repente, no meio dos Rafaels, do Michelangelo, do Leonardo e outros, também vai poder ver quadros portugueses. Eu acho que só pode ser um orgulho. Na manhã seguinte, Filipe Mendes tem uma reunião marcada na oficina que restaura os quadros do Louvre. O Atelier Arcane é o melhor em Paris e é um dos melhores do mundo. Foram a restaurar o Leonardo da Vinci, estão a restaurar agora um Rafael, acho que estão a estudar a possibilidade ou não de tocar na Gioconda. A Ressurreição de Cristo foi comprada num leilão em Portugal por 100 mil euros e vendida ao Louvre por cerca do dobro do valor. Aqui foram feitos os testes científicos e a limpeza do painel. Olhem só para isto. Primeiro restauramos tudo aqui. O quadro foi restaurado, limpo em Portugal, mas mal. Portanto, olha só aqui a diferença entre esta parte, quando chegou o quadro de Portugal, e eles aqui, o que eles conseguiram limpar. C'est ça que ce tableau a aussi d'incroyable. Oui. Ce qui se passe en dessous. Oui. Et je pense que c'est ça qui a vraiment intéressé le Louvre. Os trabalhos são interrompidos pelo alarme de incêndio. E a pior coisa que pode acontecer no ateliê de restauro ou num museu é um incêndio. Nem quero pensar nisso, imagino com os quadros que eu tenho lá. Filipe também está a estudar outros quadros que podem render uma fortuna. Um deles é esta pintura atribuída a Aurélia de Sousa. E o facto que não seja assinado, exatamente é por isso, porque a Aurélia não se permitiu de assinar um quadro tão pessoal, tão íntimo, tão erótico. Espero que vai interessar clientes estrangeiros, porque eu intenciono levá-lo para Maastricht, para a TEFAF e mostrar aqui este quadro que vai de maneira e de certeza absoluta a tirar muita atenção tanto dos profissionais dos museus internacionais como dos privados. O dia-a-dia do marchand de arte é frenético e inclui visitas aos leilões diários da Drouot. Ali espera encontrar alguns tesouros a bom preço. Desta vez, inscreveu-se para licitar um quadro e um desenho. O desenho, este famoso desenho, se ele for mesmo do século XVI, o valor multiplico por 8 ou 10. Se for mesmo do século XVI, o que eu acho que é. O retrato do Guy de Maupassant, vendo depois a história toda por trás, o pai do Guy de Maupassant, peço desculpa, e nesse caso, com a proveniência, a história, multiplico por 2 ou 3, sim, claro. Passeia à beira-rio com os 2 cães que o acompanham para todo o lado.
Dá um salto até à galeria a 2 passos do Eliseu e recorda a maior venda que alcançou até hoje. 7 milhões de euros por este quadro de Delacroix, vendido a um museu dos Estados Unidos. 2 anos de investigação científica, técnica, imagens, cores. Fizemos um catálogo feito pela especialista de Delacroix, que está a escrever o catálogo raisonné dele, que estudou tudo. Provamos que era Delacroix, estava tudo ali. E faltava sempre alguma coisa, aquela prova que não se pode recusar, que é mesmo. E eu, durante 2 anos, vivi com o quadro no meu quarto. Um dia estou a falar com a minha assistente e digo assim, olha lá, mas por trás tem aquele número, 118. Eu disse assim, mas esse 118 era... não sei tanto, se calhar pode dizer alguma coisa, não é? No leilão, depois da morte dele, foi tudo vendido, a coleção foi toda vendida em leilão em Drouot e o número 118 corresponde Femme d'Alger de Delacroix. Estava tudo ali. A conversa é interrompida por um telefonema da leiloeira de Rouault. Oui, allô? 6, ok, 6. 7 000. Não. Não, merci. Não ficou com o quadro, mas vai tentar comprar o desenho. 10. Oui. 16. Parfait. Merci beaucoup. Comprei o desenho. Isto foi uma loucura. E se calhar se vocês não estivessem aqui não fazia. Foi o desenho do século XVI, que eu penso ser do século XVI, que está com o século XVIII, mas pronto, subiu 16 mil. Ao fim da tarde, desloca-se à casa de um cliente que tem na arrecadação uma pintura que deseja levar para a TEFAF, a feira de Maastricht. Não sei se é inglês, se é italiano, se é francês, não sei bem o que é este quadro. Francês não parece muito, agora que está a olhar para isto aqui, é muito mais italiano, aqui tem um aspecto muito inglês, não sei, mas tem uma grande monumentalidade. O quadro em si é grande, é fantástico. Isto aqui pode ser incrível. Neste mosteiro estão 2 pinturas pertencentes à Diocese de Paris, que ajudou a restaurar. Ser galerista está a mudar, já não é a mesma coisa, não é só encontrar obras e vendê-las, também é trabalhar em conjunto com as outras, todas as instituições culturais que possam existir. Visitamos o Museu d'Orsay. Este grande retrato equestre despertou o interesse do galerista. Este quadro de um pintor de meados do século XIX francês, o Henri Regnault, que retrata um general da Armada Espanhola, o Juan Prim. Em casa mostra-nos uma pintura que comprou num antiquário em Barcelona. Acredita ser o estudo do quadro que acabamos de ver no Museu d'Orsay. Seguimos para o Mercado das Pulgas, uma espécie de feira da ladra nos arredores de Paris. Já encontrei aqui coisas boas, já comprei quadros muito bons e já até encontrei coisas portuguesas. Não propriamente ainda pintura, mas objetos, esculturas. O Marché aux Puces reúne 1.700 comerciantes de arte, restaurantes e cafés. Felipe leva o estudo debaixo do braço. Estamos no sítio ideal para encontrar a moldura perfeita para a preciosa tela. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Ah ouais, C'est pas mal, hein? Ah ouais, j'aime bien. Je crois que je préfère ça à l'autre. Eu vou comer as castanhas com este quadro aqui na mão. Um dia isto aqui se calhar vai para o Museu d'Orsay e estou agora aqui as castanhas.
Antes de voltar a casa, ainda tem tempo para visitar o outro antiquário português em Paris. Bem, obrigado. E então a exposição dedicada aos cofres? Está com sucesso? Muito bem. Está a correr sim, bem? Sim, está a ser um sucesso. Este aqui tem estado com um imenso sucesso, não é? Este Adoro é este. extraordinário, uma das nossas peças estrela. Mesmo É um bonito. cofre tartaruga, segunda metade do século XVI, Gujarat e claro. as montagens em prata de Goa. É mesmo maravilhoso. Sim. Este aqui tenho mesmo imensa curiosidade. Puxá-lo um bocadinho para a luz. E o que é que sabe mais sobre isso? Diga-me mais. Italiana, século XVII, Pietratura. É fantástica, mas esta composição é mesmo bonita. Muito natalícia. Estamos mesmo no período. É época. Adoro mesmo. Partimos com o Marchand de Arte até ao norte de França. Quer conhecer a coleção do Castelo de, antiga residência do conde francês que casou com a princesa Isabel, filha do imperador Pedro II do Brasil. O castelo foi transformado em museu e está recheado de obras portuguesas que vieram do Brasil. A mais importante é este quadro de grandes dimensões de Domingos Sequeira. Estamos aqui em 1793, em Roma. Domingos Sequeira vai pintar este quadro, que representa um momento importante da nossa história, da história de Portugal, 1139, a independência de Portugal, a grande Batalha de Ourique. O quadro é monumental, um formato muito grande, mais de 4 metros sobre 3. A cruz aparece a Dom Afonso Henriques. É um momento chave, importante, para a nossa história e o Sequeira vai o representar aqui de maneira magistral. É um quadro de uma beleza incrível, de um grande dinamismo, neoclassicismo e romantismo, já aqui tudo misturado. Mostra o melhor do Sequeira e que merecia estar noutra sala do que esta, porque esta sala é um bocadinho fechado ao público. Aqui temos uma aquarela que representa o Salão da Princesa de Joinville, no Rio de Janeiro, a tocar piano, vista de costas, mas à frente outra representação de um quadro do Sequeira, A Morte de Camões, e o quadro desapareceu. Não se sabe onde é que ele está. E eu estou convencido que este quadro também veio para a França, ao mesmo momento que o Milagre de Ourique. Portanto, um dia temos que encontrar este quadro. Ele deve estar por aqui. Os salões do castelo têm outras peças raras, como este retrato da infanta regente Dona Isabel Maria ou o coche fabricado em França para o rei Dom João V, utilizado no Rio de Janeiro pelos imperadores do Brasil. Et cette berline, elle va partir avec la cour royale portugaise, quand la famille, quand les Bragances vont être obligés de fuir devant les troupes de Junot. Donc là, on est en 1808. Mais le Brésil, pendant ce temps-là, la situation politique va évoluer jusqu'à un tel point que on va choisir un empereur en 1822. Et donc, tout le programme peint va complètement changer à cette époque-là. Ah, c'est pour ça. Voilà. Voltamos ao centro de Paris. Philippe também trabalha como curador da coleção do príncipe Aga Khan. É como se estivesse a entrar num castelo, como se estivesse a entrar numa grande casa aristocrática no século XVIII, em França, em Paris. É uma coleção que foi muito escondida até há pouco tempo e o príncipe Amin percebeu há alguns anos que era importante divulgar, mostrar a coleção, partilhar com os outros e, portanto, o meu trabalho também consiste em isso, criar ligações com os museus internacionais para poder divulgar esta coleção. Portanto, emprestamos muito e cada vez mais. O príncipe Amin não está em casa, mas aceita falar connosco num hotel em Lisboa. I've always wanted to be surrounded in my life with things I thought were pretty. I think that's one of the ways you can make your life more interesting and more agreeable. A Fundação Aga Khan contribuiu generosamente na aquisição da Adoração dos Magos de Domingos Sequeira para o Museu de Arte Antiga. I'm very in favor of people being involved in culture. Ever since, I've been involved with creating schools and what have you.
I've tried to insist that the students at very early ages read poetry, hear music, make music, learn how to dance, see art and learn to discuss art, because I think that opens their minds and it makes them better students later. O príncipe não afasta a hipótese de abrir um museu na Casa de Paris. There's furniture all over the place, so it doesn't really set itself up easily the way the Frick does or the way other museums do. It probably could be organized like that, but one would have to think it through carefully. Sublinha o trabalho dos galeristas na internacionalização da arte portuguesa. If you go to Tefaf, a number of the Portuguese galeristas are very successful there, very successful. So there's a market for acquiring as well as showing. I think it's possible. It just requires somebody or some people to decide to do it. Filipe também vive em Lisboa. Anda cá! Visita este ateliê na Junqueira para se inteirar do restauro de alguns quadros. Isto aqui é tudo retoques. O que eu sugeria seria tentar tirar só o verniz, porque isto está amarelo. Sim, não é? sim. E isto é desta cor, é uma coisa branca. Seria tentar só o verniz e a seguir a isso estudar o quadro. Mas, ao tirar só o verniz, podemos ter algumas surpresas de repente que estejam alterados. Também comprou algumas obras no leilão em Lisboa que pretende vender no estrangeiro. Isto é uma excitação. Estou aqui à frente de um dos quadros mais interessantes, de um dos mais interessantes do neoclassicismo português. Vieira Portuense, quadro fantástico, estudo preparatório para o quadro A Pietà, que está no Museu de Arte Antiga, de Lisboa. Quadro em perfeito estado de conservação. Este Vieira Portuense, assinado e pintado em 1801, poderá ser a próxima pintura a figurar num grande museu em Paris. Mas há um problema. O Estado tentou exercer o direito de compra sobre a pintura, mas como chegou tarde, classificou a obra, impedindo a venda no mercado internacional. Vou levá-lo para Maastricht, ou para ser visto com uma exportação temporária, ou então, se conseguir que eles percebam que as obras de arte portuguesas importantes desta qualidade têm que entrar nos museus internacionais, com a condição sine qua non é que entre num grande museu internacional. A pintura portuguesa tem que voltar a ser valorizada e, para isso, só há uma possibilidade: internacionalização. Sem internacionalização, estamos fechados no mercado nacional, que nunca vai valorizar. Desloca-se ao Museu Nacional de Arte Antiga para ver a exposição Identidades Partilhadas, a pintura espanhola em coleções públicas portuguesas. Porquê é que não temos aqui um bom quadro do Velázquez? Porquê é que não temos um bom quadro do Goya? Porquê é que não há um Soreia muito bom? Esta exposição também mostra isso, a fraqueza que temos em Portugal nas nossas coleções da pintura internacional. Foi convidado pelo Ministério da Cultura para integrar o Conselho de Curadores. Gostava que a arte portuguesa tivesse mais visibilidade. A ampliação do Museu de Arte Antiga não convence o galerista, que propõe uma nova localização. Não há um lugar mais certo do que o Terreiro do Paço. O Terreiro do Paço é a primeira imagem que lá fora, internacionalmente, temos de Lisboa. E é porque é a primeira imagem que temos de Lisboa que este museu, e eu estou a pensar mesmo que outros museus deviam ser delocalizados para o Terreiro do Paço, para que seja, de repente, o sítio mais emblemático para os museus portugueses. Apesar dos riscos, acredita que as coleções ficariam bem instaladas na Praça do Comércio. Há a questão da segurança das obras de arte. Claro, estamos aqui numa das zonas altamente sísmicas de Lisboa. Não podemos repetir o que se passou no terremoto de 1755, mas, entretanto, estamos no século XXI, já temos novas maneiras de proteção, já temos outras tecnologias que nos permitem, de facto, nos proteger.
Imagine só, Armando, aqui um grande polo museográfico, com uma dimensão internacional, digno dos maiores museus internacionais. Temos o Louvre em Paris, temos o Prado em Madrid, o Metropolitano em Nova Iorque e Lisboa teria o Paço.